Olá, você está no canal Ide Pregai Audiobooks e Devocionais e hoje estaremos dando continuidade à leitura do livro A Oração da Vitória, de Beth Moore. Hoje estaremos lendo a parte A do capítulo 4, Como Derrotar o Vício. Se você está chegando aqui pela primeira vez, que você seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso canal. Não deixe de se inscrever, de deixar o seu like e também de visitar as nossas playlists para que você possa dar início à audição do livro Tome, perdão, a audição do livro A Oração da Vitória. Como derrotar o vício? O vício é um dos julgos mais cruéis que alguém pode colocar sobre si, pois ele nos engana sem piedade e de modo implacável. Ele chega na vida da pessoa como se fosse um amigo, prometendo proporcionar conforto. Oferece um beijo na face, tal como fez Judas, roubando de nosso tesouro e, em seguida, aluga nosso corpo por ninharia para o inimigo de nossa vida. O vício é um jugo que nos convence de que devemos carregá-lo como única maneira de sobreviver. Nada nos faz sentir mais impotentes do que ele. Não há mestre profano mais inflexível e ditador do que ele. Inúmeras pessoas, mesmo algumas que pertencem à nossa família na fé, chegaram à conclusão de que não há esperança para elas. Consideram-se incapazes de alcançar vitória sobre esse monstro implacável. Depois de muitos fracassos, tantos que já perderam a conta, muitos cristãos aceitam essa derrota terrena como se fosse compulsória e esperam por uma liberdade que acreditam só conseguirão encontrar quando chegarem ao céu. O acusador dos irmãos vive jogando na cara deles a lista de fracassos porque passaram e os convence de que são incapazes de acabar com o triste ciclo do vício, que os leva a sentir repugnância por si mesmos. Não importa se seus vícios estão ligados a algum tipo de substância ou comportamento, Deus pode libertar sua vida. O que requer de você é tempo, confiança e cooperação. O grande poder de um vício raramente é vencido de um dia para o outro. Veja bem, Deus tem tanto para nos ensinar quanto tem para nos mostrar. Ele poderia demonstrar seu poder em nossa vida, promovendo uma libertação instantânea de todo tipo de desejo provocado por essa fortaleza espiritual. No entanto, o Senhor frequentemente escolhe outro processo. Ele nos ensina a caminhar ao seu lado e depender dele a cada dia. Poucas coisas, além de nossa salvação, são de uma vez por todas. Se ele nos libertasse instantaneamente, estaríamos diante da grandiosidade de seu poder por apenas uma vez, mas logo nos esqueceríamos dela, e então correríamos o risco de voltar à mesma escravidão. Vendo a questão pelo ângulo oposto, se Deus nos ensina a alcançar vitória em Cristo Jesus dia após dia, passamos a viver o tempo todo atentos à sua grandeza e à sua suficiência. Lições difíceis costumam durar bastante tempo. Nunca esqueça de que Deus está muito mais interessado em que conheçamos o Libertador do que apenas em nossa libertação. Comece a se ver como aquele jovem pastor de ovelhas chamado Davi, quando ele ousou enfrentar o gigante Golias. Davi não era cego. Ele tinha plena consciência do tamanho de seu oponente, que era mesmo enorme. Qual era o segredo de sua coragem? Davi sabia que Golias não era apenas seu inimigo. Muito mais importante do que isso era o fato do gigante ser inimigo de Deus. Bem, antes do apóstolo Paulo ser inspirado a escrever o livro de Romanos,
Especialmente o versículo 31 do capítulo 8, Davi ousou acreditar naquele desafio. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quando o jovem pastor viu o campeão do povo filisteu, que era de Gate, se posicionar à frente de seu exército e falar as mesmas coisas que antes falara, desafiando o povo de Deus em voz alta, perguntou: quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Não importa por quanto tempo seu vício tem lançado gritos desafiadores diante de suas iniciativas para derrotá-lo. Conscientize-se de que seu inimigo também é inimigo de Deus. Ele é o meio pelo qual o próprio Satanás tenta provocar o exército do Deus vivo. Rogue a Deus para que ele se levante em ira contra o inimigo que tenta escravizar sua vida e combata o diabo em seu favor, conquistando uma vingança santa. É claro que o Senhor poderia lutar sozinho nessa batalha. Ele, de fato, não precisa de sua ajuda. No entanto, Deus possui a prerrogativa de nos envolver em nossas próprias vitórias, por isso esteja pronto para lutar. A vitória sobre o vício pode ser a batalha mais importante e difícil de sua vida. Contudo, ela também será a mais gratificante e libertadora de todas. Será a história de sua vitória sobre Golias, da qual poderá se orgulhar até o fim de seus dias. Conscientize-se de que o desejo inquestionável de Deus é libertar você desse jugo, mas confie também que ele já prescreveu as medidas necessárias para resolver o seu caso e promover sua libertação. Você se lembra de quando o rei Saul ofereceu a Davi que vestisse sua armadura quando fosse enfrentar o gigante Golias? Saul vestiu a Davi da sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais a havia usado. E Davi tirou aquilo de sobre si, tomou seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançando mão da sua funda foi-se chegando ao filisteu. 1 Samuel 17, 38 ao 40. Deus pode ter usado o método para libertar outra pessoa que não funcionaria tão bem se fosse com você. É possível que o sucesso dos outros tenha produzido sobre você apenas o efeito de tornar ainda mais grave sua falta de motivação e o ódio que nutre contra si. Não permita que o inimigo use jogos mentais contra você. A força de Deus cabe exatamente no espaço de nossas fraquezas. Em momento algum somos mais fortes do que naquele em que admitimos que somos fracos. Busque a Deus de modo diligente e peça a Ele que lhe mostre o caminho para a vitória. Use as orações baseadas nas Escrituras junto com qualquer outro plano que Ele tenha mostrado para você. Tenho uma amiga muito querida que atualmente está usando as orações bíblicas como parte de um programa de 12 passos ao qual está se submetendo. Tenho outra amiga que passou a usar essas orações no grupo de apoio que ela lidera. Pergunte a Deus como ele deseja usar as orações baseadas nas Escrituras em suas jornadas rumo à liberdade. O modo como Deus aplicará a verdade divina sobre sua vida é uma prerrogativa dele. Quando se trata de liberdade, tornar-se uma pessoa legalista não passa de uma contradição. Sem nenhuma sombra de dúvida, algumas das pessoas de fé a quem mais respeito são aquelas que permitiram que Deus as libertasse da fortaleza sufocante do vício. Um de meus heróis na fé é um editor que foi designado para trabalhar comigo no segundo estudo bíblico que escrevi. Eu não tinha a menor ideia de como Dale McCluskey causaria um impacto tão grande em minha vida.
e como Deus o usaria para enriquecer meu texto. Ele tinha um dom singular concedido pelo Espírito Santo, de conciliar inteligência e sabedoria. Depois de nosso primeiro trabalho conjunto, passei a requisitá-lo para todos os projetos seguintes. Ele tem sido o fiscal da graça de meu ministério literário, corrigindo minha rota quando estou caminhando na direção do legalismo. Somos parceiros na grande causa da graça e verdade, que vem por meio de Jesus Cristo. João 1,17. Graças a Deus que nosso Salvador veio a este mundo, trazendo as duas coisas, pois onde estaríamos agora se dispuséssemos de apenas uma ou outra? Dele, meu amigo querido e colaborador no Evangelho, presenteou-me com a maioria dos trechos das Escrituras que depois reescrevi na forma de orações. Sim, ele é o que se costuma chamar de um alcoólico em recuperação. Embora esteja vivendo de maneira vitoriosa há muitos anos e sirva a seu libertador com grande paixão, eu também estou em recuperação permanente por causa das ruínas provocadas por minha natureza pecaminosa. Que Deus possa usar as orações bíblicas deste livro de maneira poderosa em sua vida. Que Ele possa capacitar você, servo ou serva do Senhor, a proclamar sua palavra com toda intrepidez. E que estenda sua mão para curar e operar sinais miraculosos e maravilhas por intermédio de seu santo servo Jesus. Atos 4, 29 ao 30. Seja persistente e paciente, filho ou filha de Deus. Se você cair, não dê ouvidos às acusações e às zombarias do inimigo. Fique de pé novamente e caminhe com Deus. Quantas vezes? Até você sentir que alcançou a libertação. Vícios relacionados à comida. É um grande alívio saber que nunca teremos de enfrentar nenhuma batalha que esteja fora da jurisdição de Deus. Ele é capaz de derrotar seus opositores tanto sobre o Monte Carmelo quanto sobre o Monte Sião. Tudo é território do Senhor. O mesmo vale quando se trata de nossas batalhas pessoais. Deus nos criou para sermos criaturas plenas, compostas de corpo, alma e espírito. Enquanto olharmos para Deus como Senhor apenas de nosso espírito, continuaremos correndo o risco de sermos derrotados. Com a mesma certeza de que Deus é Senhor de nosso espírito, Ele também o é em relação à nossa alma e ao nosso corpo. Os três são território dele. Dê uma olhada em 1 Tessalonicenses 5, 23 e 24. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Antes de qualquer outra coisa, por favor, celebre o fato glorioso de que o próprio Deus trabalha em você e por meio de você. Ele não só incumbiu um grande anjo de cuidar de sua vida. O Senhor está absolutamente interessado e totalmente envolvido em cada uma das partes que compõem você, o corpo, a alma e o espírito. Por apenas alguns momentos, vamos tentar nos imaginar como se fôssemos triângulos. Imagine que cada ponta do triângulo tem um nome: corpo, alma e espírito. Se o triângulo estiver acomodado sobre sua base, isso quer dizer que somente uma das pontas está voltada para cima. Agora imagine que essa ponta seja o que exerce controle sobre sua vida. Por exemplo, quando é apresentada de modo distinto do espírito, como em 1 Tessalonicenses 5:23, a alma representa a base de nossas emoções e de nossa personalidade. Se ela está na ponta de cima, em posição de autoridade, então a pessoa é orientada por seus sentimentos e por sua personalidade. Todos sabemos que esse tipo de encrenca acontece quando estamos sob esse tipo de autoridade. Nossos sentimentos e nossa personalidade nos foram dados por Deus, mas não devem exercer controle sobre nós.
Agora imagine que o corpo esteja na ponta voltada para cima, orientando as ações deste triângulo. Ninguém precisa ser gênio para imaginar o que pode acontecer, pois todos já passamos por isso. Os apetites da carne, os impulsos físicos e os hábitos tomam conta de tudo. Os apetites assumem o comando. Nosso corpo físico é um dom de Deus, com toda certeza, criado por modo assombrosamente maravilhoso. Quando, porém, a carne passa a nos controlar, o resultado é escravidão. Compreenda também que uma área exerce grande influência sobre as outras. Como você sabe, nossos sentimentos podem orientar os apetites físicos, assim como nossos apetites físicos podem orientar os sentimentos. Antes de começarmos a ver as orações baseadas nas Escrituras, gostaria que você analisasse mais uma verdade importante em, em 1 Tessalonicenses 5:24. Graças a Deus, porque a palavra afirma: Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Eu e você não conseguimos manter o corpo e a alma sob controle o tempo todo. Pare de tentar fazer tudo por conta própria e se garantir em sua força. É inútil. Podemos até fazer que isso funcione por pouco tempo, mas o fracasso será inevitável e, quando ele vier, causará muita destruição. Ah, quer dizer que você está a ponto de desistir? Isso é bom. Entregue-se a Deus, à autoridade de seu Espírito Santo. Gálatas 5:22 e 2 Timóteo 1:7 nos dizem que a autodisciplina é uma obra e uma característica do fruto do Espírito. Pare de se sentir culpada porque não tem nenhuma autodisciplina. As pessoas que a cercam também não possuem. Nenhum de nós pode exercer controle total sobre si. Alguns julgos podem ser mais óbvios que outros, mas todos nós carregamos um. Deus é o único que pode santificar e proporcionar plenitude a tudo o que há em nós, e Ele o fará. Tudo o que Ele precisa é de sua confiança, sua fé e algum tempo. Comer demais ou de menos, de modo compulsivo, a anorexia e a bulimia são fortalezas relacionadas à comida. Não importa por quanto tempo elas tenham feito um cristão cativo, essa pessoa pode ser libertada. Você nunca precisa ficar conjecturando se a vontade de Deus é ou não vê-la livre dessas fortalezas. A resposta é sim. Por isso, comece a orar confiantemente para que o Senhor faça a vontade dele em sua vida. Mais uma vez, lembre-se de que o método por meio do qual Deus vai operar a verdade para promover sua libertação é uma prerrogativa dele. Você pode usar as orações bíblicas junto com qualquer método que o Senhor mostrar ser eficaz em sua vida. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Não deixe de deixar aí o seu like para nos ajudar no crescimento do canal e que Deus lhe abençoe.